Olá pessoal, tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula? Eu espero que sim. Bom, a aula de hoje é a aula 20, né? É a continuação da aula anterior, a aula 19 sobre texto instrucional. E aqui a gente tem uma atividade complementar, né, ao PET 1, a semana 1, ok? Nessa atividade eu deixei para vocês aqui um vídeo, né, onde ele explica a função, né, a estrutura, o tipo de linguagem, as principais características dos textos instrucionais para vocês, tá bom? Assistam esse vídeo aqui novamente para vocês relembrarem o que a gente viu na última aula para poder fazer a atividade de agora, tá bom? Olha só, nessa atividade vocês vão colocar o nome completo de vocês aqui, vão selecionar a turma de vocês. Depois que vocês selecionarem a turma, vocês vão assistir ao vídeo, né? No caso aqui, já coloquei ali em cima, tá repetido porque esse formulário fica disponível também em outras plataformas, tá bom? Por isso que tem 2 vídeos aqui. E também, às vezes, acontece desse vídeo não aparecer e eu deixo salvo aqui no formulário que eu tenho certeza que ele aparece para vocês, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão responder as questões de acordo com as informações presentes no vídeo, tá? Qual que é a primeira questão? O que são os textos instrucionais, né? Aí vocês vão marcar aqui. Os textos instrucionais, eles são textos que podem ajudar a compreender, a realizar ações importantes no nosso dia a dia? Ou eles são menus que apresentam botões de ação? São textos narrativos que apresentam personagens, espaço e tempo? Ou são textos escritos em versos com a finalidade de provocar humor nos leitores, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida e não lembrar, né, o que são os textos instrucionais, volta lá na aula 19 que eu expliquei direitinho. Cada questão que tá aqui é referente a uma fala minha do vídeo da aula 19, tá bom? Clica lá, volta lá que vocês conseguem fazer com tranquilidade esse exercício aqui, ok? Na letra B, qual é a finalidade de um texto instrucional? A finalidade dele é apresentar textos descritivos de difícil compreensão para o leitor. Vocês acham que a finalidade do texto aqui é dificultar as ações para o leitor ou é para ajudar ele? Vocês marcariam essa questão? No outro, o texto instrucional ele tem a função de instruir o leitor a respeito de determinados procedimentos. Ele tem a função de auxiliar, de instruir, né, de te mostrar o passo a passo de como proceder, de como fazer determinada ação, determinado procedimento. Tá? Ou ele tem a finalidade de trazer informações sobre acontecimentos do dia a dia. Ele é um texto informativo, ele traz informações para você sobre o que aconteceu durante o dia. É essa que é a finalidade de um texto instrucional? Ou ele propõe apenas atividades educativas ao leitor? Tá? Qual dessas aqui que vocês marcariam como finalidade de um texto instrucional? Para que ele serve? Tá bom? C. São exemplos de textos instrucionais, exceto aqui vocês vão marcar o que? A resposta incorreta, tá bom? Os textos instrucionais, eles são manuais de eletrodomésticos e manuais de jogos eletrônicos. Esses podem ser exemplos, né, de textos instrucionais. Receitas culinárias e outros rótulos de embalagens, eles podem ser exemplos de textos instrucionais. Guias e bulas de remédio, eles trazem, né, informações, um passo a passo para vocês, né, de como proceder, de como agir, tá? Ou, como exemplo aqui, a gente tem as revistas em quadrinhos e poemas. Revistas e quadrinhos, elas são para trazer alguma instrução para vocês? E os poemas, eles trazem, né, um passo a passo de como proceder em determinado procedimento? Linguagem presente nos textos instrucionais. Marque mais de uma opção de resposta se necessário. Se vocês encontrarem aqui mais de uma resposta correta, né, para essa pergunta, vocês podem assinalar 1, 2, 3 quadrinhos aqui, a depender da quantidade de resposta correta, tá bom? Tá pedindo quais são as características da linguagem, né, que é presente nos textos instrucionais. A linguagem, ela geralmente é formal, ela apresenta verbos no modo imperativo e ou infinitivo. Eu expliquei para vocês isso na aula anterior, né? O modo imperativo é aquele que indica ordem, pedido ou conselho, tá bom? O infinitivo é quando o verbo ele vem terminado, né, em a, ir, tá bom? Bom, os textos instrucionais apresentam uma linguagem de difícil compreensão? Você marcaria essa questão aqui sobre as características, né, dos textos instrucionais? Vocês acham que ele é difícil de compreender, é difícil de ler esse tipo de texto?
O modo imperativo é usado nesse caso para nortear as ações a serem executadas pelo leitor, né? Ele quer nortear, ele quer te indicar, né? Te mostrar como proceder. Ele está te dando o quê? Um direcionamento, né? Uma ordem, um conselho, um pedido, vai depender do gênero, né? Vocês acham que essa questão aqui está correta? Não se usa verbos no modo imperativo em textos instrucionais, tá? Aí você vai ver, essa questão aqui está contradizendo alguma outra, você marcaria ela também, tá? Os textos informativos são claros e objetivos, pois visam a melhor compreensão do leitor, né? Se eu estou querendo passar uma informação para o leitor, ajudar ele a realizar determinado procedimento, esse texto tem que ser claro, objetivo, ele tem que ser difícil, né? A compreensão dele tem que ser difícil. Você marcaria essa questão aqui, sim ou não, ok? Feito isso, vamos à última questão. Letra E. Sobre a estrutura dos textos instrucionais, é incorreto afirmar. Aqui a gente vai marcar a questão que está errada, né? Tem 3 questões corretas e a gente vai marcar a única que está errada. Bom, primeiro, por se tratar de um texto informativo destinado a fornecer instruções ao leitor, a estrutura desse tipo de texto é escrita de forma objetiva, né? Ele não fica enrolando, fazendo rodeios. Ele é bem objetivo, né, no que ele está apresentando ali, né? A escrita dele é objetiva para que seja de fácil entendimento do leitor as ações que ele deve realizar, tá? Deve ser organizada de forma clara e sucinta para que a sua leitura permita ao leitor seguir corretamente as instruções realizando as ações. É basicamente o que eu falei aqui no primeiro, né? Ela deve ser organizada de forma clara, né? O sucinta é de forma o quê? Resumida, né? Para que o leitor, né, ele consiga ler as instruções, né, e realizar as ações com o quê? Com facilidade, tá bom? A estrutura de um texto instrucional segue sempre o mesmo padrão, o que dificulta muitas vezes o entendimento por parte do leitor, né? Os textos instrucionais, eles são apresentados, né, em diversos gêneros. Não mostrei para vocês na aula passada um guia, uma receita, a gente também tem uma bula, né? Então, assim, elas não seguem a mesma estrutura, seguem, elas são iguais, esses gêneros são iguais, eles são escritos da mesma forma, entendeu? Então, vocês acham que a estrutura do gênero do texto instrucional, ele sempre vai seguir o mesmo padrão? Vocês viram os exemplos da aula passada, eles são idênticos, a estrutura, a forma como eles são escritos, como eles foram escritos, eles seguiram o mesmo padrão? Sim ou não? E por último, a estrutura dos gêneros instrucionais deve ser simples e acessível, né? Ela deve ser simples para que seja fácil, né? E acessível para que o leitor ele tenha um fácil, né, acesso àquela ação, àquele conteúdo que ele vai realizar, né? Bom, pessoal, é isso. Assim que vocês marcarem todas as respostas, terminarem de responder, vocês vão clicar em enviar, tá? Aí assim que vocês enviarem, vai aparecer ali que a sua resposta foi registrada e a sua pontuação, né? De acordo com o que você acertou ou não. No final, se não aparecer aqui embaixo na barrinha, vocês subam a página, né? Vai estar aqui em cima para vocês. Quanto que vocês tiraram, vocês podem rever as questões que estão corretas, que estão erradas, tá bom? Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário do vídeo ou me mandar lá no privado, tá bom? Não tem problema nenhum. Perguntem se ficar alguma dúvida a respeito do texto instrucional, a respeito do modo imperativo, o infinitivo, tá? Ou qualquer outra dúvida que venha surgir durante essa aula. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus. Bom estudo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!